Não falei que era rápido? Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem. Salve pessoal, seja bem-vindo novamente, esse é o bloco 2 do nosso Zona de Ultrapassagem 45, ou seja bem-vindo você que tá furando a fila e vindo direto pra cá. Esse é o nosso Zona de Ultrapassagem, aqui no bloco 2 a gente fala sobre outras categorias que não se chamam em Fórmula 1, e não nem Fórmula 2, Fórmula 3, né, e etc. Então vamos falar sobre esse universo do automobilismo, dando prioridade para algumas categorias em especial. Eu tô aqui com o Gustavo Frigoto e com o João Rai, assim como no bloco 1, se você ainda não conferiu, vai lá descobrir o que é razão e emoção e o que é a saída para fazer valer a pena na Fórmula 1 nesse ano de 2021. E lembrando, desde sempre, para você seguir a gente no nosso Twitter, @Zona de Ultrapass, no nosso Instagram, @Zona de Ultrapassagem. E também lembrando você para se inscrever no seu agregador de podcast favorito, esse mesmo que você está escutando. A gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, Anchor, Podcast Go, e além de outros que ainda não descobrimos, né? E vamos descobrir um dia, se você nos avisarem. Tô ouvindo você num aplicativo que você não cita, Gabriel. Então, você dá esse toque pra gente lá no nosso Twitter ou no Instagram, que a gente começa a citar aqui, pra você dar coraçãozinho, estrelinha, o que tiver aí, pra você biscoitar a gente. Lembrando também que temos o canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta os vídeos, comente e assim vai. Dá uma conferida no nosso material do YouTube. Se você tem dúvidas de NASCAR, a gente soltou um vídeo semana passada sobre dúvidas sobre NASCAR, então fica esse destaque para o nosso vídeo sobre as dúvidas da NASCAR. Eu vou deixar aqui o link, inclusive, na descrição. E também temos nosso grupo do WhatsApp para você entrar lá, manda uma mensagem no nosso Twitter ou no Instagram que a gente te coloca lá, te adiciona. E agora, sem delongas, sem mais nem menos, eu trago aqui Gustavo Frigoto e João Rai. Vamos falar sobre Fórmula E, nosso primeiro ponto da pauta, Fórmula E que correu na cidade de Roma, né, nas ruas de Roma, nesse final de semana, dia 10 e 11 de abril, etapa dupla. Era para ser só uma, mas a Fórmula E prefiro duas. E vamos lá, passando o pente fino, né, na corrida do sábado, em primeiro momento. Passando aqui os resultados do sábado, né, nós tivemos no grid de largada, nós tivemos Stoffel Vandoorne largando na frente. André Lotterer foi o segundo, Oliver Haaland foi o terceiro, Lucas de Grassi foi o quarto, Jean-Eric Vergne foi o quinto e Maximilian Gunter o sexto. Né, esses foram os pilotos que fizeram parte da Superpole. No resultado da corrida no sábado, tivemos a vitória de Jean-Eric Vergne da Tech Cheetah. Sam Bird foi segundo com a Jaguar, terceiro colocado Mitch Evans da Jaguar, grande prova nos carros da Jaguar. Quarto colocado Robin Fries da Virgin, quinto lugar para Buemi da Nissan, sexto René Haas da Audi, sétimo Pascal Wehrlein da Porsche, oitavo Alex Lynn da Mahindra, nono Maximilian Ginter da BMW, olha só o Ginter apareceu lá em cima finalmente, décimo Tom Blomqvist da NIO, décimo primeiro Norman Nato da Venturi, décimo segundo Oliver Haaland da Nissan, décimo terceiro Nico Miller da Dragon, décimo quarto André Lotterer da Porsche, 15º Nick Cassidy da Virgin e 16º Sete Câmara da Dragon Penske. Quem não completou a prova? Lucas de Grassi da Audi, Nick De Vries da Mercedes, Stoffel Vandoorne da Mercedes, Antônio Félix da Costa da Tech Cheetah, Jack Dennis da BMW, Eduardo Mortada da Venturi, Alexander Sims da Mahindra e Oliver Turvey, que nem largou pela NIO. Oliver Turvey, que deu um strike na galera lá nos treinos livres, foi punido o final de semana inteiro e não conseguiu arrumar o carro para correr essa primeira prova. Trago aqui João Rai em primeiro momento. João, uma prova ali que foi marcada pelo famoso deixa que eu deixo, né? Começamos ali com o Vandoorne e o Lotterer se tocando logo na largada, né? Vai lá, pode passar. Daí o Haaland assume a liderança, é punido por abusar, né, do potencial na largada. O de Grassi assume e o de Grassi também tem uma queda e fica para o quinto, que era o Vergne. Como que você viu essa primeira prova de Roma, essa vitória do Jean-Eric Vergne, piloto francês da Tech Cheetah? Foi uma corrida interessante, disputada. Acho que o que acabou prejudicando um pouquinho, acontece até meio rotineiramente na Fórmula E, é o safety car no final, que acaba tirando um pouco de briga que poderia ter uma briga entre o Sam Bird e o Vergne no final, que o Bird escalou o grid, ele tinha começado em 10º e estava em segundo já, então era um cara que vinha muito bem, né? As duas Jaguars, né? O Mitch Evans também, que terminou em terceiro, que largou em 12º, mas foi bem o que você disse, foi essa sucessão de um entregar para o outro, a gente pensou, não, esse aqui vai ganhar. Aí chegou o de Grassi, pensamos, não, o de Grassi tá bem, tá segurando ali a pressão de todo mundo, se mantendo na frente, aí teve problema com o carro,
e aí causou a colisão das duas Mercedes também logo depois, né? Ele foi meio puxando pro lado ali, a Mercedes do Van De Dorn, Vries. foi o Van Dorn que voou e o Nick De Vries foi no muro. Exatamente, e aí os dois, né? Um pegou a ondulação da pista e os dois se bateram. Então acabou causando um safety car e sobrou pro Vergne, que foi, né, capacitado ali, né, não fez uma corrida ruim, né, começou em quinto, mas sobrou nos braços dele e aproveitou, tem que aproveitar aí essas chances, porque lá na frente no campeonato vai fazer diferença aí com o carro da Tech Cheetah que veio renovado, né, já com o trem de força novo, então uma vitória significativa aí pro francês que vem em busca aí dessa taça para 2021. Gustavo Frigoto, para chamar você, né, para pontuar até algumas coisas que o João Rai colocou, né, nós tivemos o de Graça assumindo ali a liderança, né, até mesmo no momento de safety car, né, ele soube até fazer a dosagem certa do modo ataque, né, teve até algum momento que eu fiquei preocupado, que ele perdeu a liderança para o Vergne, que ele demorou um pouco para fazer o modo ataque, né, teve uma hora que ele abriu até 2 segundos, que é um tempo correto, é o tempo de perda, né, no modo ataque, mas daí ele vai lá e pega depois e consegue recuperar a liderança, parecia que ia ser uma vitória dele, mas ele acaba perdendo, ele teve um problema na parte de transmissão do carro, foi um pretexto aí de um final de semana triste para a Audi. E eu também queria falar com você esse ponto do Bird contra o Vergne. Né, você acha que a gente teria uma disputa entre os dois se não tivesse o safety car causado, né, pelo acidente do Van Dorn, que foi um acidente feio, né, além de todos os abandonos que tivemos na prova, mas você acha que se não tivesse safety car, a gente teria essa briga, que o Bird estava numa corrida insana? É por isso que em algumas corridas a gente tem que dizer que o Bird é o piloto talvez que mais anima a gente a assistir a Fórmula E, né? Digamos assim, porque ele vai para cima mesmo, ele tem esse arrojo desde as categorias de base, na Fórmula 2 e na GP2 também era assim. Então, o Bird fez uma corridaça a primeira. Depois a gente fala da segunda corrida, né? Porque eu acho que ali foi o excesso, não conseguiu conter. Mas nessa primeira corrida ele fez um corridaço, no qual ele assumiu a liderança do campeonato. Ele fez ultrapassagens espetaculares, ele usou praticamente toda a pista como seu reduto de ultrapassagem. E sim, o de Graça poderia ter ganhado a corrida, ele estava com um ritmo legal, o carro estava funcionando bem até o ponto. Acho que algumas manobras ele foi, nesse fim de semana como um todo, ele foi um pouco otimista demais, talvez, ou forçoso, digamos assim, e acabou prejudicando outros pilotos, talvez até si mesmo, né? Porque às vezes a gente não percebe, mas um toque ou outro que a gente acha que não dá nada pode avariar alguma coisa ali, um sistema interno do carro, colocar alguma coisa fora de posição. Então, é claro que a gente não sai muito bem daqui, mas isso pode ter acontecido. Então, acho que foi uma corrida muito interessante. O Vergne foi ali que nem mineirinho, né? Controlando o pace, ele não estava com o carro mais rápido, ele não era o piloto mais rápido, mas ali ele meio que conseguiu se segurar bem e sair das confusões da corrida e, portanto, conquistou essa vitória, ele que mostra mais uma vez que pela constância ele vai brigar por esse campeonato, um campeonato que ainda está muito incerto. A primeira corrida em Roma demonstrou isso e demonstrou também que, por mais que a Mercedes está muito rápida, eles ainda vão ter que ser um pouco mais constantes, né? Claro, não teve culpa ali o Van Dorn, foi um acidente muito infeliz o que aconteceu ali, nenhum dos dois pilotos tiveram culpa, mas eles deram muito azar nesse fim de semana inteiro, na verdade não na questão do Van Dorn, né? Só na primeira corrida, mas eles poderiam ter feito muito mais pontos. Até recapitulando coisas que, de acordo com o que vocês estão falando, eu vou lembrando, de Graça ele estava muito animado para essa etapa em Roma, que é um circuito que ele gosta bastante, ainda mais com as novidades, né? Basicamente um novo circuito para essa temporada de 2021. Ele também tinha um ponto que ele não é um piloto que consegue fazer boas classificações, e pelo fato dele não estar bem no campeonato, né, não ter chegado bem na Arábia Saudita, ele caiu num grupo, vamos dizer, mais embaixo. Então ele entrava depois na pista, e a pista já estava um pouco melhor, né? Não estava verde, né? Que às vezes acontece. Então ele conseguiu até manter essa tendência e conseguiu passar para a Superpole, né? Conseguiu largar lá em cima, e largando lá em cima é muito mais fácil, né? De você brigar
por posições, ainda mais na Fórmula E. A gente conhece a Fórmula E, né? A gente sabe como é a Fórmula E, o quão difícil é você ganhar posições na Fórmula E. Também o Oliver Howland, que era um piloto que estava muito bem, né, nessa primeira prova, ele só não pegou a pole porque ele bateu na sua volta, né, foi no muro ali, foi muito incisivo, acabou batendo e perdeu a chance, largou em terceiro e depois foi punido e ficou para trás. Tem esses pontos. Agora falando sobre o Vergne, ano passado, né, ele chegou como bicampeão, teve o Antônio Félix da Costa na equipe e tomou uma surra do Antônio Félix da Costa, né? A gente tem que ser sincero, o Antônio Félix da Costa passou por cima do Vergne e a gente sentiu que ele saiu um pouco machucado, né? Saiu um pouco sentido por ter perdido o campeonato da maneira que perdeu, né? Sem nem mesmo brigar. Você acha que esse ano, até pelo que a gente já viu na Arábia Saudita, Gustavo, né? Que os dois se degladiaram, né? Até se tocaram numa curva. Agora o Vergne ganhando essa prova, né? Saindo determinado, óbvio, não fez uma segunda prova boa. Mas dá pra sentir o Vergne vindo com esse sangue no olho pra conseguir ganhar essa temporada e mostrar, ó, eu ainda tô aqui, eu sou o nome da Tectita, eu sou o nome da categoria, né? Tô indo pro meu tricampeonato, vocês que lutem comigo. Eu acho que grande parte da força do Vergne é a gente não ver ele sempre tá caminhando pelas sombras ali, mas de repente, quando a gente vê uma corrida com atrição, ele não se envolve em muitos acidentes, né? Ele consegue pontuação e dentro do formato louco, absolutamente insano e maluco que tem a Fórmula E, onde cada equipe tá na frente uma corrida, daí despenca na outra, essa constância faz toda a diferença. Então o cara tá ali, o cara vai provavelmente brigar ali por mais um título, sim, entre o Félix da Costa e o Vergne. Por mais que nessa etapa o Vergne foi muito superior, existe pouca diferença em termos de talento e tocada, né? Eu acredito que ele pode ser um dos favoritos, sim, até que Tita ainda não tá com o pacote que ela teve no ano passado, mas ainda tá tudo muito imprevisível. Se a gente dava, por exemplo, o De Vries com uma certa vantagem nesse começo do campeonato, jogou a vantagem pro ralo de um jeito esse fim de semana que foi realmente incrível. Exato, então aí vimos aí a primeira vitória dos atuais campeões, né, com o Vergne, e um destaque, né, eu esqueci de falar que a largada foi sob o safety car por conta da chuva, né, que caía de maneira fraca em Roma, e no domingo foi a mesma coisa, né, no domingo tivemos a largada com safety car e chuva, né, no domingo, né, a gente tem que lembrar, é feito todo um treino classificatório, né, até mesmo um treino livre novo para essa etapa, e que o líder foi Nick Cassidy, saindo na pole com o carro da Verde. Gustavo Fregoto, o maior entusiasta de Nick Cassidy que existe no Brasil, ficou muito feliz. Norman Nato, também um cara que está chegando agora na categoria, foi segundo com a sua Venturi. Pascal Wehrlein, terceiro com a Porsche. Stoffel Van Dorn, quarto com a Mercedes. Maximilian Ginter, o quinto com a BMW. E o sexto foi Alexander Sims, da Mahindra. Eu faço dois destaques aqui, né, dessa super pole. É o Cassidy, obviamente, né, conseguindo aí uma pole muito boa. E também o fato do Van Dorn, né, que não é comum a gente ver pilotos, né, na Fórmula E mantendo o nível no final de semana, né, conseguindo se classificar nas duas provas no super pole quando a gente tem essa rodada dupla. Então o Van Dorn mostrando que estava forte e mostrou mesmo, né. Foi o vencedor da prova do domingo, venceu aí a segunda vitória da Mercedes na temporada, né, uma com De Vries, outra ele, né, fez a volta mais rápida. O Alexander Sims foi o segundo com a Mahindra, o terceiro o Pascal Wehrlein com a Porsche. Na realidade, o terceiro colocado foi o Norman Nato, né, da Venturi, só que ele foi punido por exceder o limite ali de energia, né, na relargada ali, que a gente teve uma relargada logo no final da prova. Ele foi punido e foi desclassificado, o Norman Nato, né, foi uma punição bem brava. Aí seguimos, quarto lugar, o Eduardo Mortara da Venturi, quinto lugar, Maximilian Ginter, enfim, aparecendo uma corrida boa da BMW, sexto, Mitch Evans, da Jaguar, sétimo, Antônio Félix da Costa da Tectita. Oitavo, Tom Blomqvist, da NIO. Nono, Nico Miller, da Dragon Penske. Décimo, Sebastian Buemi, da Nissan. Ele foi punido, né, por conta de um incidente com o Lucas de Graça. Tinha terminado na oitava posição. 11º lugar, Jean-Eric Vergne, da Tectita, o vencedor da última etapa. 12º lugar, Sérgio Sete Câmara, da Dragon Penske. 13º, Jack Dennis, da BMW. 14º, Oliver Turvey, da NIO. Ele não largou, né, no grid, ele largou no pit, mas conseguiu correr essa etapa, pelo menos. 15º, André Lotterer, da Porsche. 16º, Oliver Howland, da Nissan. 17º, Alex Lynn, da Mahindra. 18º, Robin Frings, da Virgin. Norman Nato, Sam Bird, Nick De Vries, Nick Cassidy, René Rast e Lucas de Graça não completaram a prova. Norman Nato foi desclassificado. Bom, rapazes, essa prova, como já disse, teve Nick Cassidy como pole. O Nick Cassidy larga até que bem, né? A gente estava até numa expectativa ali de ver como seria essa largada do Nick Cassidy. Mas logo de cara ele erra na freada, né? Freia errado, vai lá para trás, começa a se recuperar, ele ganha umas 2, 3 posições. Quando vem o Oliver Howland,
e dá com tudo nele, e aí basicamente acaba com a prova do neozelandês. Gustavo Frigoto, você que é um cara que joga todas as fichas no Nickcast, que a gente sabe, você tem uma admiração muito grande por ele. Como que você viu aí esse domingo no Nickcast, né? Mostrando que ele tem braço para correr na Fórmula E, né? Conseguindo uma pole, mas na pista, infelizmente, falhando e também sendo alvo, né, dos torpedos da Nissan, que estavam torpedos nesse domingo, né? Vídeo Nickcast e Lucas de Grassi. Eu acredito que ele demonstrou que tem uma puta inexperiência com o carro ainda, mas tem muito talento, né? Chegar nesse grid metendo pole com um carro que, teoricamente, talvez não fosse o suficiente para fazer a pole, demonstra que ele tem um puta potencial. Realmente, essa questão de frenagem é uma questão de acerto de freio que ele não conseguiu prever, né, digamos assim. É claro que o piloto tem que ter esse instinto de saber se o carro está certo ou não. Antes da freada, ele exagerou ali, cometeu um erro. A gente não sabe exatamente se aconteceu alguma coisa no freio, se o freio foi acertado de outro jeito e ele não conseguiu se adaptar a tempo. Mas o fato é que ele perdeu a liderança de uma forma esdrúxula, mas esdrúxulo também foi o Oliver Rowland. Durante praticamente o fim de semana inteiro, ele batendo nos outros, jogando outros pilotos para fora, assim como o próprio de Grassi, eu acho que teve um comportamento semelhante, onde ele exagerou talvez um pouquinho menos que o Rowland. Claro que o Bird nessa corrida também foi espetacular, né? Mas o de Grassi em alguns momentos exagerou, sim. Aquele toque que ele teve ali com o Buemi talvez foi um incidente, a câmera estava muito ruim para a gente conseguir analisar bem o incidente, mas eu acredito que foi meio que uma culpa. Um se movimentou muito bruscamente para defender, que foi o de Grassi, o outro se movimentou muito bruscamente para atacar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, logo deu a merda. Eu acho que foi, na minha opinião, um incidente de corrida, mas isso acaba acarretando num fim de semana desastroso pro de Grassi, que estava rápido durante os treinos e nas corridas também, né? Sem pontuação, quando você tá com o carro para pontuar, é realmente uma situação complicada num campeonato tão equilibrado. Então não começa nada legal o campeonato do de Grassi. A gente vê também o Sérgio Sete Câmara lidando com... Foi inferior esse fim de semana ao Nico Müller. Para ser bem sincero, o Nico Müller conseguiu tirar um pouco mais o carro que ele, e assim vai, né? Isso acontece muito na Fórmula E, assim como o Van Dorn em relação com o De Vries. O De Vries, nossa, azucrinou o Van Dorn na primeira etapa na Arábia Saudita, e agora em Roma foi o contrário. O Van Dorn andou na frente. Isso acontece muito nas condições variáveis da Fórmula E. E também, voltando a falar um pouco do Sete Câmara, ele realmente não conseguiu uma adaptação boa, o que é esperado, porque a Dragon realmente está com o carro defasado e eles ainda não apresentaram a força nova, né? Então, eles vão ter aí um tempo difícil até então. Sam Bird, que foi super bem na primeira etapa, foi um desastre na segunda etapa, foi afobado, as tentativas de ultrapassagem dele não cabiam, e jogou certa vantagem que ele poderia obter no campeonato fora, né? Parece que a Fórmula E é isso. Peguei a liderança, vou jogar tudo pro alto, vou jogar a corrida fora. Esse ano é a tônica do negócio, mais ou menos que nem foi a MotoGP ano passado, talvez, né? Pera aí que você está sendo um pouco abusado, porque eu não vejo que foi o Sam Bird o culpado, foi o Nick De Vries ali naquela última volta, ali na relargada, que veio atropelando todo mundo ali, exatamente, parece que o Nick De Vries se perdeu ali naquela lombada, vamos dizer assim, né, não lambada, né, lombada, né, aquele bump que os carros dão, o Nick De Vries veio voando, né, e pegou o Sam Bird e o Oliver Rowland ali, né, no final da prova. O Rowland ainda conseguiu voltar, o De Vries se deu mal, mas ali era uma briga, né, pelo 9º lugar, né, então o Bird estava um pouco mais abaixo do que a gente viu na corrida anterior. E agora, falando até, João Reis, sobre a vitória do Van Dorn, o Van Dorn, que querendo ou não, deu uma certa sorte ali, porque na hora dessa colisão entre o de Grassi e o Sebastian Buemi, que o de Grassi xingou até a 5ª geração do Sebastian Buemi, como é de se esperar, né? Um duelo entre Buemi e de Grassi, que gostamos, inclusive, fiquem à vontade para se gladiar. É um ótimo TBT para a gente lembrar dos tempos que isso era uma briga pelo campeonato, mas aceitamos brigas assim pela 10ª colocação, não tem problema. Entrou o safety car e foi justamente a hora que o Verlaine foi pro modo ataque, né? O Verlaine foi muito prejudicado e o Verlaine era o líder da prova, né? Ali o Van Dorn passa, Van Dorn se garante, consegue abrir, né? O Verlaine até depois da corrida ainda falava, né? O
O Stoffel estava pilotando em outro planeta, né, em outro universo, ele estava fora de série. E também, quando você tem ali no final da prova o René Rast chamando um safety car e tendo uma volta basicamente largada, o Stoffel Van Dorn foi muito esperto, né? Ele segura o pelotão para estourar o cronômetro, né? A gente viu ele segurando, indo de mansinho, para passar com o cronômetro zerado, ou seja, só ser uma volta. E ele usa o fan boost que tinha direito, ou seja, nem deu chance do Alexander Sims chegar, por mais que o Sims tenha feito uma dancinha bonita para subir no pódio, o Van Dorn foi muito bem, né, para conseguir essa vitória, João Ryan. Com certeza. Primeiro o Norman Nato, que tinha herdado a liderança, não conseguiu seguir muito tempo ali na frente, o Verlaine passou ele, e aí, como você disse, ele deu esse azar de usar o modo ataque, não muito depois já teve o safety car, e aí gastou tudo, né, meio à toa ali, né, não conseguiu usar no momento para se isolar na frente, para ganhar vantagem e conseguir essa vitória. E aí depois também, com mais uma corrida, né, que o safety car não terminou com ela, mas ao mesmo tempo deu essa cortada no barato da galera, né, porque foi bem pro final, então cortou essas expectativas de mais brigas, não que não teve batida também, né, que o pessoal ainda mesmo assim se estranhou no final, deram uma bandeirinha amarela ainda, mas realmente o Van Dorn conseguiu ser o cara da corrida, ser um cara que soube administrar bem e usar, né, no momento certo os modos ataques, então, que eram 3 modos ataques, né, não eram só 2 como normalmente são, nessa corrida foram 3, então, méritos dele, eu acho que mesmo com essa perda aí do Verlaine, acho que tem uma briga entre os dois ainda no final. Só para explicar aí pro pessoal que ainda não citou tão bem na Fórmula E, né, o piloto tem que passar obrigatoriamente 2 vezes pelo modo ataque por corrida. Nessa segunda prova de Roma foram 3, né? Aumentou uma até para essas estratégias aumentarem, isso justamente para fazer estratégia, porque não há parada na Fórmula E, não há box, ou seja, não há um cabo USB gigante ali que dê bateria para os carros no meio da corrida. É um modo ataque que é visto como um pit stop, vamos dizer assim. O piloto perde tempo para passar pela curva, né, em 2 segundos, como eu falei antes, mas ele sai com mais potência, ou seja, ele tem chance de sair mais forte exatamente como um pit stop, né? Você vai, para e você perde tempo, mas você sai com mais potencial. Então você perde posições, você tem essas posições para retomar. Como estava em bandeira amarela, o Verlaine não pôde usar essa potência, né, a mais que ele tinha para tentar ultrapassar o Van Dorn, tanto que ele até perde posições ali, né? Ele é ultrapassado pelo Norman Nato, ele é ultrapassado também pelo Alexander Sims, tanto que o Sims termina a prova na frente dele, e o Norman Nato até termina, mas como disse anteriormente, o Norman Nato foi punido. Infelizmente, né, porque até a Suzy Wolff estava comemorando bastante esse resultado. Eu chamo aqui, né, Gustavo, pra gente fechar aqui o E-Prix de Roma, né, falar sobre a classificação, vamos cutucar brasileiros, porque o Massa sempre saiu soltando altos e baixos, né, sobre carros da Fórmula E, e em praxe a gente já viu o Mortara conseguindo pódio e o Norman Nato também, ou seja, acho que o problema na Venturi era mais o Massa do que os pilotos, né. Só para me defender do abusado de Gabriel Sawato contra Sam Burge, eu não estou falando do strike, eu estou falando da vez anterior que ele jogou o René Rast para fora na freada, que ele literalmente conduziu o René Rast para fora da pista, travando o freio e praticamente passando reto. Ele conseguiu corrigir, mas o René Rast não conseguiu naquela ocasião. Mas isso, eu boto a culpa no De Vries também no último acidente, com certeza. Eu realmente acho que a Venturi agora se coloca num patamar de uma equipe do meio do grid ali da Fórmula E. Não acredito que eles ainda tenham o que precisa para disputar o campeonato, mas um pódio ou outro com um dos seus pilotos consegue. O Mortara talvez mirando até um pouco mais à frente. Então, realmente, nosso Felipe Massa, por mais que uma vez ou outra era rápido, não conseguiu se adaptar à categoria. Tanto é que veio para cá correr com a gente. Quero ver como ele vai se adaptar também, vai ser bem legal. Mas, realmente, eles estão se adaptando. Agora tem 2 pilotos brigando por pódios. Foi uma infelicidade realmente, talvez por conta da experiência, também essa relargada do Nato que culminou na desclassificação, mas eles estão no caminho certo, eles estão se desenvolvendo, eles estão abrindo o jogo deles aí para uma competitividade melhor nesse campeonato. É isso então, vamos aqui falar, né, sobre a classificação da Fórmula E até o presente momento e também depois o calendário da Fórmula E. Nós temos como líder o
Sunbird, né, apesar dessa não pontuação na segunda prova, o Sunbird lidera com 43 pontos da Jaguar. Segundo colocado, Mitch Evans, com 39 pontos, também da Jaguar. Olha só, a Jaguar com tudo nesse começo de campeonato. Um abraço para a Cynthia, que falou que era talvez uma escolha não tão acertada o Sunbird sair da Virgin para a Jaguar. Né, a Cynthia falou isso no nosso pré-Fórmula E, então forte abraço para a Cynthia. O terceiro colocado é o Robin Fries, da Virgin, com 34 pontos. Cynthia muito. Ignora, só esse Gustavo Frigoto. Quarto lugar, Stefan Van Dorn, com 33 pontos. Quinto, Nick De Vries, com 32. Lembrando que o Nick De Vries chegou como líder do campeonato, né? Então, só esse detalhe. E ele não pontuou em nenhuma das provas, né? A Mercedes aí tendo que fazer equilíbrio na Fórmula E, ao contrário da Fórmula 1, parece que está no regulamento. Então, vocês podem correr, mas por corrida você tem que fazer uma atrapalhada, né? Uma das corridas do final de semana, né? Lembrando que na segunda corrida lá em Riyadh, a Mercedes teve problema e agora, na primeira corrida, os dois carros não terminaram a prova. Sexto lugar, Pascal Wehrlein da Porsche com 32 pontos. O Wehrlein é o único carro que pontuou em todas as provas até aqui. Sétimo lugar, Eduardo Mortara da Venturi com 30. Oitavo lugar, Janik Verne da Tectita com 25. Ele fez os 25 pontos só na vitória, em uma das outras provas ele pontuou. Nono, Alexander Sainz da Mahindra com 24. Décimo, Antônio Félix da Costa, o atual campeão da Tectita, com 21. Mesma pontuação do novato René Rast, que tem 21 pontos, é o 11º da Audi. 12º, Oliver Howland, o míssil da Nissan, com 15. 13º, Sérgio Sete Câmara, com 12 pontos, até uma posição ok, está na frente, da verdade, empatado com o Nico Miller, né, seu companheiro de equipe. 14º colocado, o Sérgio Sete Câmara vence ali porque ele ficou justamente na prova que ele pontuou, ficou em quarto. 15º, Maximilian Ginter, que enfim saiu do zero com 12 pontos também, piloto da BMW. 16º, Sebastian Buemi da Nissan com 11. Oliver Tuve da NIO com 9. Lucas de Graça, 18º da Audi com 6 pontos apenas. 19º, Tom Blomqvist, que fez seus primeiros pontos na categoria nesse final de semana com 5 da NIO. 20º lugar para Alexander Lin da Mahindra com 4 pontos. Nick Cassidy, o nosso novato do ano, com 3 pontos apenas marcados, né, por conta da pole apenas, né, nessa última corrida da Virgin. 22º, Norman Nato com 1 pontinho. Quem ainda não pontuou na temporada foi o André Lotterer, que foi punido das 2 provas, né, nesse final de semana, e o Jack Dennis da BMW, que também não pontuou. Só para fechar, o Sunbird é um cara que venceu provas em todas as temporadas da Fórmula E, correu todas as corridas, mas nunca chegou a brigar de fato por um campeonato. João Rai, esse ano vai Sunbird? Vai sair da gaiola o pássaro? Será que ele vai ter voos mais altos, Salaf? Eu acho que sim, acho que ele tá... A Jaguar, né, os 2 carros chegam muito bem, vamos ver para a sequência, porque eu acredito que a Mercedes é a equipe que também chega com os 2 carros, né, muito fortes, os 2 pilotos muito bem nesse começo de temporada, estão ali na cola já, né, não estão muito distantes, então acho que podem ser esses concorrentes, mas uma coisa que a Fórmula E é diferente de outras categorias é que ela embaralha muito a classificação, os carros nas provas, porque o método de classificação já é diferente nesses grupos. Então, quem tá para trás vai ter uma vantagem, quem tá para frente não vai ter. E daí depois a corrida, que tem os altos e baixos dela, várias mudanças. Então, tudo isso acaba por embaralhar e você precisa buscar alguma regularidade aí no meio. A gente vê aqui na tabela de classificação que mesmo o Sunbird não pontuou em 2 corridas das 4. E se a gente vê outras categorias, é menos comum isso acontecer, né? Uma Fórmula 1 você vai ver os pilotos ponteiros pontuando em quase todas as provas, né? Não pontuar é um erro. Então, a gente vai ter que ver aí se os pilotos vão conseguir ter esse ritmo de frequência para conseguir estar aí na frente, mas com certeza a Jaguar é uma equipe que chega bem forte aí para esse campeonato de 2021, espero estar correto. Só para finalizar, Gustavo Frigoto, falando de pessoas que têm homens com pássaro, você prefere o nosso saudoso Ray Randall atuando como super-herói ou como advogado? Ray Randall é o nome do Homem-Pássaro, só para deixar claro. Como advogado. Então, um grande abraço para os criadores da série Harvey, o Advogada, que é uma série muito boa, inclusive. Eu gosto demais de ver grandes atuações do nosso Homem-Pássaro como um defensor da lei em prática, né? Eu adoro o episódio, inclusive, que os caras fazem uma pegadinha no aniversário dele que ele é condenado à morte. Aí, na verdade, ele tem uma surpresa na hora de ir pra cadeira elétrica que foi planejada com 5 anos de antecedência, né? É uma coisa sensacional. É um grande episódio. Enfim, vamos aproveitar que estamos falando de cadeira elétrica e falar dos Estados Unidos. Olha só que coincidência, né? Meu Deus, coincidência horrível, inclusive.
Vai falar de IndyCar, né? Fórmula Indy, que começa semana que vem no Alabama. Antes, né, passar a agenda da Fórmula E que volta nos dias 24 e 25 de abril em Valência. Então, daqui 2 semanas já temos provas da Fórmula E, então anota aí. Vai ser um final de semana bem legal, inclusive. Esse do dia 24 e 25, porque vamos ter, além da Fórmula E, corridas da Indy, tem a NASCAR em Talladega e também tem MotoGP. MotoGP a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora é hora de falar da Indy. Indy começa os seus trabalhos no Alabama, Sweet Alabama, como já diria o outro. E nós temos aí um grid recheado aí de pilotos que trazem esperanças, né? Vamos passar aqui primeiro o grid completo da Indy, né? Na Age Foyt, nós temos que vão correr a temporada completa. Tem o Dalton Kellett e o Sebastian Bourdais. O Charlie Kimball vai correr só a rodada de Indianápolis, as 500 milhas e a prova no misto. E J.R. Hildebrandt vai correr as 500 milhas. Na Andretti nós temos Colton Herta, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe, que vão correr a temporada completa. O Marco Andretti vai correr apenas as 500 milhas de Indianápolis. Na McLaren a gente vai ter Pato O'Ward, Felix Rosenqvist, né, chegando aí como novidade, como parceiro do Pato O'Ward. E Juan Pablo Montoya vai correr a rodada dupla de Indianápolis. Na Carlin, nós temos Max Chilton, confirmado aí para as provas do misto e Indianápolis. E a prova do Texas e a prova de Bomarito ainda está em aberto para um outro piloto. Na Dailycon, nós temos Ed Jones como piloto da temporada completa. E Romain Grosjean, olha só, vai correr os circuitos mistos. E Pietro Fittipaldi vai assumir a bucha quando o assunto for oval, né? Quando o assunto for Texas, Bomarito e 500 milhas de Indianápolis. Na Chip de Ganassi, nós temos Marcus Ericsson, Scott Dixon e Alex Palou correndo a temporada completa. E olha só, Jamie Johnson, grande expectativa aí para ir, o grande campeão da NASCAR, correndo na Fórmula Indy. Ele vai correr nos mistos e nos ovais. Tony Kanaan assume a labuta. Na Ed Carpenter Racing, nós temos Conor Daly correndo nos circuitos mistos. E o Ed Carpenter pega o carro nos circuitos ovais. Rinus VeeKay correndo a temporada completa. E Conor Daly correndo as 500 milhas de Indianápolis. Na Mare Shank Racing, o Jack Harvey vai correr toda a temporada e o Hélio Castroneves vai aparecer ali em algumas provas. Ele vai correr o total de 6 provas da temporada, contando as 500 milhas de Indianápolis. Na Hahal Letterman Racing, Graham Hahal, Takuma Sato vão correr a temporada completa, grande Takuma Sato, e Santino Ferrucci vai correr somente as 500 milhas de Indianápolis. Na Penske, temos Joseph Newgarden, Will Power, Simão Parrenaud e Scott McLaughlin correndo a temporada completa. E para fechar o grid, nós temos a Paretta Autosports com a Simona de Silvestro, a Suíça, correndo apenas nas 500 milhas de Indianápolis. Senhores, esse é o cenário que se desenvolve para a Indy. Vamos falar, antes de citar aí os pilotos que queremos todos saber, eu quero falar sobre título. Né, tem alguns pilotos aí que se destacam, né? A gente sabe que para brigar pelo título você tem que correr a temporada inteira. João Rai, vamos ter uma polarização, você acha, novamente aí, da briga indo para Chip Ganassi contra a Penske, né? A gente teve o título ano passado do Scott Dixon, né? Muito por conta do começo do campeonato dele. Depois a Penske acordou, o Newgarden até chegou, mas foi tarde demais. Até vendo que são as equipes que têm mais pilotos correndo a temporada inteira, né? Alguns outros ainda não conseguem chegar a esse nível. Você acha que vai ficar aí entre o Dixon até o Palou podendo chegar contra os carros da Penske, a briga pelo título da temporada? Eu acho que vai ficar entre os dois mesmo. Tem vários pilotos, tem o atual campeão, tem os que estão na briga mais direta. A Indy, apesar de ser uma categoria com algum equilíbrio, ainda assim essas equipes acabam tendo um prevalecimento em relação às outras. Eu acho que não vai fugir disso não, acho que vai continuar sendo Ganassi e Penske para 2021, mesmo também com todas essas alterações que você falou aí, mudanças e correndo algumas provas e não correndo e tal, mas eu acho que vai ser isso mesmo. E falando de nomes, Gustavo Frigoto, você acredita que os nomes para brigar aí pelo título sejam Scott Dixon, Joseph Newgarden, você vê o Will Power com potencial, né, nessas duas equipes, e você acha que a gente pode ter ali uma McLaren, né, chegando com o Pato O'Ward, o Felix Rosenqvist, que são pilotos bons, né? Rosenqvist ganhou prova até ano passado. Até mesmo a gente tem a Ed Carpenter com o Rinus VeeKay. Quem que você acha que pode aí surgir como nome, né, brigando por esse título da temporada? Scott Dixon. Só o Dixon, ninguém vai brigar, só. O Newgarden vai ficar fazendo jardins, então, né, durante a temporada. Vai ficar fazendo... Não vai ficar fazendo jardins, vai ameaçar, mas, pô... Sinceramente, o Dixon, assim, ele já tá chegando daqui a pouco naquela idade de começar a perder um pouco o reflexo, a sintonia, ele já tá começando a ficar, assim, se ele já é
veterano, vai ficar veteranaço, assim como é o Raikkonen na Fórmula 1, né? Mas o cara realmente tem um pacote completo aí, e acredito que mais uma vez a Indy possa ficar ali com ele. Claro que foi uma brincadeira, porque a gente tem o Newgarden sim, tem uma Andretti forte, tem um Pato Ward com cada vez mais experiência, tem um Colton Herta, essa galera jovem chega para dar trabalho, chega para ofuscar a galera mais antiga. Eu acho que vai dar um caldo bem legal. Eu acho que Alexander Rossi vai recuperar um pouco também da forma que ele tinha oscilado, né, na temporada passada. A gente fica curioso para ver também como o Alex Palou vai lidar com a pressão de estar num carro da Chip Ganassi ao lado do Dixon. Vai ser bem interessante. Então, nós temos vários nomes aí que podem figurar numa possível disputa. Mas eu acredito que ainda como favorito para o título eu tenho um nome, esse nome é Dixon. Confere o voto do relator, João Rai? Vai de Scott Dixon também? Com certeza, eu acho que é um favorito. A gente vê outros aí correndo por fora e tal, mas é difícil porque o cara é muito... ele é o cara que a categoria e ele estão ali entrelaçados. Não tem como você não colocar o Dixon como um candidato ao título e favorito depois de tudo que ele já fez na categoria. Então, Dixon, temos novas forças aí, mas enquanto ele não perder o ritmo ou não se aposentar, eu acho que não dá para não apontar ele como um fortíssimo candidato, até pelo carro que tem. É isso, só lembrando que a diferença de Scott Dixon e de Kimi Raikkonen de idade é de apenas 1 ano, então o Kimi Raikkonen é 1 ano mais velho que o Dixon já está nos seus 40, então já está um pouquinho aí à frente. Lembrando também que o Alex Palou, ele correu no passado pela Dalicorn Racing, né, esse ano, que é o carro ali, é a equipe que está o Grosjean, basicamente falando. Então, falando agora até desses pilotos, que a gente não pode ver eles brigando pelo campeonato porque eles não correm a temporada completa, né? Então fica meio difícil, né? Por mais que eles possam fazer provas sensacionais e brigarem, mas é mais difícil de ver o nome deles lá em cima. Gustavo Frigoto, o que você espera aí, principalmente acho que dos dois grandes nomes, né, que a gente tem de novidade para essa temporada, que são Romain Grosjean e Jimmie Johnson, né? Um nome que chega da Fórmula 1, a gente está até acostumado a ver isso na Indy, né? Pilotos que chegam da Fórmula 1 e o Jimmie Johnson. A gente não está tão acostumado a ver piloto da NASCAR indo para a Fórmula Indy, né? O que deve esperar? Eu também queria que você falasse sobre a novidade da Penske, que eu sei que é um cara que você gosta, que se chama Scott McLaughlin. Eu acho que são pilotos que vão ter um tempo de adaptação mais difícil. Eu coloco o Grosjean como o piloto que vai chegar na frente dentre esses pilotos, porque ele vem da Fórmula 1, o reflexo é diferente. Claro que ele tem aquela adaptação, né? Provavelmente o piloto com certeza sente um pouco de trauma depois de um acidente dramático que foi o dele no Bahrein, né? Então ele com certeza ainda deve ter alguns receios quanto a isso, principalmente nos ovais, né? Mas uma categoria nova, uma adaptação nova. Mas ele é um piloto que, por mais que a gente veja muitos acidentes dele, é um piloto que foi rápido na Fórmula 1, sim, inúmeras vezes, e geralmente piloto que tem a reputação de ser rápido na Fórmula 1 chega na Indy sendo rápido também. Ou seja, o que promete é muita velocidade do Romain Grosjean. É assim que ele se adaptar melhor ao carro. A equipe dele é a Dale Coyne, por mais que não seja uma equipe que postula título, postula as primeiras posições, a gente sabe, principalmente no tempo do Bourdais, que para misto ela consegue fazer alguma coisa ou outra. Então eu acho que algumas corridas a gente vai ver o Grosjean bem nos treinos e nas corridas. O Jimmie Johnson, eu já acho que ele entra numa categoria de Fórmula com uma certa idade, acho que o físico vai pesar em algumas corridas, e por mais que ele seja muito estratégico e tenha a reputação de competitividade dele da NASCAR, acredito que essas coisas vão acabar influenciando no papel dele na Indy. Assim como o Scott McLaughlin, que vem do turismo para a Indy, é uma categoria completamente diferente, mas ele já tem uma idade menos avançada, ele já tem uma curva de aprendizado que talvez nas últimas corridas ele consiga se adaptar e consiga brigar por algo mais substancial. Só para fazer o serviço completo, Scott McLaughlin, que chega aos 27 anos na Indy, o Jimmie Johnson chega aos 45, e até uma curiosidade, né? Eu tava conversando isso com o Gustavo Frigoto antes da nossa gravação. O Jimmie Johnson, que foi um cara que se acostumou a carreira inteira a correr
em ovais, né, na NASCAR, ele vai correr só nos mistos, ou seja, vai ser um desafio totalmente diferente para o Jimmie Johnson. O Romain Grosjean, até por motivos meio óbvios, ele falou, né, que tem a questão do equilíbrio, né, isso pesa, né, Gustavo, que é um fator totalmente diferente você sair de uma pista como é a da Fórmula 1 para correr num oval, né, e talvez tenha esses pontos dos traumas que você falou ali do Grosjean, que possam ter interferido para ele optar em correr só nos mistos. Acho que não é nem questão de achar, ele falou isso, né, que tem a questão dele não sentir o equilíbrio ainda, ao ponto, a gente teve o caso ano passado do Eskel, né, que não correu uma corrida, justamente por essa questão do equilíbrio não estar correta, né? Entrou até o Hélio Castro-Neves no lugar dele pela McLaren, então tem esse diferencial. E até falando, né, João Rai, desses pilotos, justamente esses caras aí que chamam mais atenção, que estão vindo da Fórmula 1 e também da NASCAR, os substitutos vão ser brasileiros, né? O substituto do Romain Grosjean, quando ele não estiver correndo, vai ser o Pietro Fittipaldi, coincidência, né, em relação ao ano passado. E também o substituto do Jimmie Johnson vai ser o Tony Kanaan. Eu queria saber de você, dá para esperar alguma coisa aí dos nossos brasileirinhos tão amados, principalmente Tony Kanaan e o Hélio Castro-Neves. Hélio Castro-Neves aí, que vai correr, deixa eu só passar o serviço completo aqui para vocês. O Hélio Castro-Neves corre nas 500 milhas de Indianápolis, ele também corre em Nashville, corre em Indianápolis no circuito misto, né, a prova lá em agosto, não são as 500 milhas nem a prova que antecede as 500 milhas, depois ele corre em Portland, Laguna Seca e Long Beach. Essas são as provas que o Hélio Castro-Neves vai correr. Então, o que esperar dos brasileiros? E teu coração tá pronto para ver o Hélio Castro-Neves sem Penske? Já caiu uma ficha que essa parceria de décadas chegou ao fim? Pois é estranho acostumar tanto e com as pinturas características que o Hélio teve aí na carreira e tudo combinandinho com a equipe, vai ser estranho. Mas é bom ter eles aí correndo. A gente sabe que eles já estão, né, o Hélio e o Tony, em outro estágio da carreira, já estão mais velhos, depois dos 40 anos, acho, os dois, né? Então já não correm todas as corridas, já estão pensando em outras coisas, em outros projetos também, mas são caras que são também muito icônicos. A gente não tem exatamente a noção, por não ter estado nos Estados Unidos, fica estranho, né? Mas por não ter visitado os Estados Unidos, não ter assistido uma corrida da Fórmula Indy para saber a idolatria que esses dois têm lá da população local, dos nativos americanos. Então acho que o significado que eles têm é muito grande e é legal de ter eles correndo ali, pelo menos algumas provas. Principalmente o Tony, que ficou nessa dúvida de que será que ia dar, será que não ia não dar, porque o Hélio já, né, no ano passado já tinha ido correr o INSA e tudo, que o Salaf acompanhou mais até, mas o Tony, né, não estava exatamente definido. E do Pietro é interessante por ele ter uma sequência na carreira, porque ser só piloto de testes na Fórmula 1 não é, eu acho, algo que um piloto vai querer fazer para o restante da carreira, por mais que tenha uma brecha ali, uma corridinha ali, uma corrida lá, mas não é correr uma temporada inteira, não é ter uma sequência de corridas e o piloto quer estar na pista. Então é interessante que ele vá correr essas provas lá e possa atrair atenção aí para correr, que seja na Indy uma temporada inteira no futuro, ou correr em outras categorias aí pelo mundo. Só fiquei pensando na logística para ele correr tudo isso, porque, né, com essa realidade de pandemia e tudo, é mais complicado de ficar viajando, se locomovendo. Esperamos que dê tudo certo para o nosso Pietro Fittipaldi, mas fico otimista aí com os 3 brasileiros que eles vão mandar bem. O Pietro foi vacinado já, inclusive, né? Ele foi vacinado num mercado pela foto que ele publicou, uma bela imagem, então. Além do mais, ele não reside num país chamado Brasil, né? Para quem quer sair do Brasil e para fora é complicado, né? Até por como o Brasil escolheu viver a pandemia, mas quem é brasileiro vive fora tem mais regalias, vamos dizer assim, até mesmo ser vacinado, tendo idade mais jovem do que várias pessoas que foram vacinadas. Então, tem essas regalias de viver fora do Brasil, então o Pietro não precisa pisar aqui. Se quiser pisar, vai se complicar pro resto da temporada. Tony Kanaan, só um lembrete final, né? Tony Kanaan, que era para se aposentar no passado, ele decidiu estender um pouquinho mais, justamente para poder se aposentar com o público, né? A gente não tem essa noção aqui, mas Tony Kanaan e Hélio Castro-Neves são muito adorados pelos americanos, né? A gente não tem essa noção porque eles realmente cresceram lá, né? Cresceram no automobilismo norte-americano e é meio que separado, né, do resto do mundo, da Índia, a NASCAR. Então, mas eles são muito adorados e o Kanaan queria essa despedida com o público, né? Para ele poder festejar esse momento com fãs e acredito que vai conseguir sem isso ser uma responsabilidade, né? Igual foi ano passado, que tinha público, mas era
de maneira totalmente responsável. Aparentemente esse ano vai ser algo com um pouco mais de razão, né? Você ter público nas arquibancadas da Indy. E lembrando que o Tony Kanaan também vai correr na Stock Car, vai disputar o prêmio de calouro do ano com Gustavo Frigoto. Para fechar agora de vez o nosso podcast, eu anunciei que a gente ia falar sobre MotoGP. Não teve corrida esse final de semana. Semana que vem tem corrida nas terras de João Rai. E a gente vai ter o retorno do Marc Marquez. Olha só aí, ó, depois daquele fatídico GP de Jerez lá em julho do ano passado, onde ele quebrou o braço, tentou voltar de maneira forçada, não deu certo. Finalmente, após aí alguns meses, após 9 meses, teremos Marc Marquez de volta ao grid da MotoGP. Deu tempo de Anthony Griezmann fazer um filho e nascer novamente no mesmo dia, 9 de abril. João Rai, como que você vê aí essa expectativa? Eu sei que ficou mais ligado aí nessa notícia. Ver o Marc Marquez de volta ao grid na MotoGP. Vai ser bem legal isso aí, hein? E eu só queria corrigir que dia 8 de abril, o dia que os filhos do Griezmann nasceram. Os 3 filhos, se vocês não sabiam na notícia, é impressionante como que alguém consegue ter 3 filhos em 2016, 2019 e 2021. Mas deixando o nosso francês do futebol de lado e indo para a Espanha, o Marc Marquez pagou o preço de ter tentado voltar antes, forçou mais ainda o braço quebrado de uma semana não, né, de 3, 4 dias que ele tinha operado, o braço foi querer correr de volta, o braço inchadíssimo, era visível que não tinha condições, mas ele ainda foi lá tentar, foi de teimoso lá tentar, e obviamente não deu certo. Depois machucou lá, abrindo janela em casa e sei lá mais o que aconteceu, e aí depois teve alguma, não sei se foi inflamação, alguma coisa assim que aconteceu. Ele teve um outro problema, né, relacionado com quebrar o braço, e aí demorou mais ainda para recuperar e tudo. E, enfim, agora os médicos falaram, pode ir aí, não força muito, mas pode ir. Porque aparentemente não foi 100% assim, dizer, seu braço tá como novo. Parece que não, parece que ainda falta um pouquinho aí pra ele se recuperar, mas tá muito melhor do que já esteve. Então tá aceitável pra ele voltar a correr. Vamos ver em que condições que volta Marc Marquez, como já comentamos aqui antes, se ele vai realmente voltar já voando, voltar sobrando, ou se vai demorar aí um tempo pra se adaptar. Mas se ele pegar o ritmo, se a moto tiver em condições boas para ele, eu apostaria já em título. Sendo bem emocional, como nós comentamos no primeiro bloco, entre razões e emoções, eu sou emocional com o Marc Marquez, apostaria em título, porque eu quero apostar alto aí com o nosso Marc Marquez, o melhor 93 já nascido. É isso, aproveitando o Gustavo Frigoto, eu sei que você é um cara que não é tão ligado assim na MotoGP, mas até falando sobre a sua experiência de pista, como que é pro grid, quando um cara desse calibre volta, como que é lidar com isso, né? O que você espera que dê de diferença, né? A gente viu uma temporada do ano passado muito maluca, né? Na MotoGP, com o Juan Mir ganhando o título da maneira que ganhou. Esse começo de temporada também ali com variações, né? 2 vitórias da Yamaha, mas também esteve vendo ali a Pramac, por exemplo, liderando o campeonato, algo bem pramático, vamos dizer assim, um grande trocadilho a nível dos seus. Mas o que você acha que pode causar de efeito esse retorno do Marc Marquez aí após 9 meses, até pro longo dessa temporada, né? Tivemos só 2 provas, ainda tem um campeonato todo pela frente, que pode até resultar num título do espanhol. Acho que esportivamente é sensacional, né? E também isso gera expectativa em todo mundo que assiste a MotoGP para saber como ele vai voltar. Assim como todo grande esportista que volta de um machucado sério, né? De um tempo de hospitalização, todo mundo vai ficar, olha o tempo que ele ficou fora, será que ele vai voltar ao mesmo? Será que ele vai voltar com mais garra ainda e talvez comendo de todo mundo, que nem ele geralmente fazia? Ou será que vai mais um tempo aí de adaptação, ele não vai estar no mesmo ritmo, ele não vai se sentir ainda acostumado com a moto, lembrando que é uma moto nova, não é a mesma moto do ano passado, então tem todo um acerto para ele fazer antes de conseguir correr. Eu acredito que, é claro, a ânsia dele de voltar ativa é muito forte, mas também não deixariam ele voltar se eles não tivessem condições de ser competitivo. Já tem algum tempo que ele quer voltar, ele não consegue, por razões óbvias, né? Ele está em um momento de recuperação delicado, que nem o João falou, isso pode se agravar. Então, se ele vê condições de voltar, se os médicos acreditam que ele pode voltar,
talvez seja não numa condição de dominação, mas talvez um top 5 já no começo. Eu acredito que o Marc Marquez consiga. É isso então. Então, passando o serviço, semana que vem tem um Grande Prêmio de Portugal em Algarve. João Rai vai acompanhar pela rádio local, inclusive a corrida, já fica esse destaque. Vai acompanhar Rádio Antena 1 aqui. Exatamente, já que a corrida será no mesmo horário que a Fórmula 1, então fica aí essa tristeza de informação. Então, na TV do João Rai passando a Fórmula 1 e no radinho vai estar passando a MotoGP para ele passar todas as informações de acordo com a rádio portuguesa que estará focada com certeza em Miguel Oliveira. Então, e só para me corrigir aqui, eu falei que ia ter corrida na MotoGP dia 26, não teremos a próxima etapa depois de Portugal da MotoGP, dia 2 de maio em Jerez. O que tem também nesse final de semana aí, dia 25, não de 26, é Stock Car, que o nosso saudoso Gustavo Frigoto irá correr, ainda sem definição de onde será a corrida de estreia. Ao longo, talvez, dessa semana teremos novidades, se teremos também essa corrida ou não, né, por conta da condição da pandemia, mas isso é assunto para a semana que vem. Então é isso, nós encerramos aqui o nosso podcast 45 do Zona de Ultrapassagem. Agradeço demais por você ter estado conosco até aqui. Queria agradecer a sua audiência, lembrando para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @Zona de Trapézio, Instagram, @Zona de Ultrapassagem. Lembrando para você compartilhar com seus amigos e divulgar esse link. Não espalhe fake news, espalhe o link do Zona de Ultrapassagem. Estamos disponíveis no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Pocket Cast, no Breaking, no Red Public, no Anchor e no Podcast Go. Pega o linkzinho aí, envia pro pessoal, se inscreva lá no seu agregador de podcast favorito, decoração, estrelinha, o que tiver lá para você aumentar o nosso alcance, né, nos ajudar aí a promover o podcast. Também temos o nosso canal no YouTube, soltamos o podcast lá e também vídeos especiais. Se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, comente e divulgue também para os seus amigos. E lembrando que temos nosso grupo no WhatsApp para você debater automobilismo conosco, com João Rai, Gustavo Frigoto, Patrícia Zeni e um monte de gente legal que tem por lá. João Guilherme Rodrigues, também um abraço para ele que não está aqui nessa gravação hoje. Se quiser participar, mande uma DM no nosso Twitter ou no nosso Instagram. Um abraço, João Rai, obrigado pela sua participação aqui no nosso Zona de Ultrapassagem. Valeu, Sófio, valeu, Gustavo, valeu, João Guilherme Rodrigues, que não está entre nós hoje, e você que nos escutou, muito obrigado. Volte lá no Bloco 1 se você não escutou ainda, que também falamos muitas coisas legais sobre a Fórmula 1. E é isso aí, nos vemos na semana que vem. Falou. Gustavo Frigoto, um forte abraço, obrigado pela sua participação e até semana que vem ou não, mas até quando você estiver disponível para gravar conosco. A gente vai tentando, né? Infelizmente, às vezes a gente tem uns compromissos aí no dia de gravação que a gente não pode ir, mas quando estiver presente, e ter um pouco de conhecimento, né? Porque tempo para conseguir estudar o conteúdo e para ver as corridas às vezes é complicado entre nós podcasters, né? Eu, podcaster de meia tigela, digamos assim, de curto tempo, mas eu tento o meu melhor quando eu participo e só participo quando eu estou com o conhecimento na ponta da língua para trazer para vocês as melhores informações que eu puder. Beleza, galera? Beleza, Gustavo Frigoto. Inclusive, o senhor lá no nosso podcast 40, que foi uma entrevista com o Sigo Mesa, falou, não, eu não sou podcaster, que é isso? Não aceita esse rótulo. Passou alguns dias, o que tava lá na bio do Instagram do Gustavo Frigoto? Podcaster Zona de Ultrapassagem. Então, ele é o nosso JJ Redick, sim, da Stock Car. Inclusive, um abraço pro JJ Redick, que trocou de equipe na NBA, não joga mais no New Orleans Pelicans, agora joga no Dallas Mavericks. Uma grande informação aqui para fechar esse podcast. Forte abraço, pessoal. Até semana que vem com Fórmula 1, MotoGP e Fórmula Indy. Abração e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Are you crying? Zona de Ultrapassagem. You sound husky and beautiful. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good job, Kim.